Paz e bem, louvai o coração de Maria. Eu acredito que eu nunca tenha mencionado, mas essa frase é uma saudação que nós irmãs usamos aqui no dia a dia para nos saudarmos umas às outras, sempre que nos encontramos pelo corredor, no trabalho, seja onde for, tendo uma ocasião de louvar o coração de Nossa Senhora. Então, quando uma fala louvai o coração de Maria, a outra responde nós todas e o mundo inteiro. Sempre achei muito bonita essa expressão e por isso que eu coloquei o nome no canal, Louvai o Coração de Maria. Hoje eu me senti motivada a partilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho vocacional. Estamos quase entrando no mês de agosto, então eu acredito que é muito propício. E nós consagrados somos muito chamados, convidados para darmos o nosso testemunho, falarmos de como foi o nosso despertar. E um dia desses eu comentava com um amigo meu, Padre Lucas Augusto, um amigo que tenho como irmão, falava para ele assim que às vezes é meio cansativo, sabe? Porque parece que nós repetimos aquela mesma historinha que nós já decoramos, algo muito clichê, para falar de como foi esse chamado, como foi nossa resposta e como hoje nós nos encontramos. Eu acredito que nessa altura do campeonato, da minha vida, posso fazer uma releitura de como foi todo esse processo e com as ferramentas que hoje eu tenho em mãos, com essa caminhada, perceber melhor a ação de Deus em cada etapa, o modo como eu respondi naquela época, os sentimentos que me motivaram a dar essas respostas, vê-los com esse olhar que eu tenho hoje. E é muito interessante fazer essa releitura e ressignificar muita coisa. E é isso que eu pretendo partilhar com vocês. Mais ou menos quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a experimentar uma inquietação muito grande. Só que ainda não era uma inquietação vocacional propriamente dita. O que eu fui percebendo? Que quando eu estava com colegas da mesma faixa etária que eu, as meninas, os meninos, particularmente na escola, as conversas deles começavam a me irritar, no sentido assim, de que eram muito rasas, elas não tinham muito sentido, nem muito nexo, não agregavam muita coisa para a minha vida. Então, com essa idade, eu comecei a perceber isso. E foi tão angustiante que eu comecei a me perguntar, nossa, eu acho que eu tenho algum problema? Eu acho que eu não sou normal, porque se todo mundo fala desse jeito, se eles andam com colegas que pensam dessa forma, eu acho que eu devo ter algum probleminha. E hoje eu vejo assim, que o meu coração, ele se movia em várias direções. Olhava, analisava, não, isso não é para mim. E para o outro lado, não, também não é. Sempre avaliando, ponderando e tentando trazer para a minha vida coisas que me acrescentassem, que me tornassem uma pessoa melhor. Então aquelas conversas rasas foram gerando dentro de mim um vazio, uma inquietação e um vazio. E durante esse processo de tentar entender o que estava acontecendo dentro de mim, ainda entrou um namoro. Um namoro muito breve, de um mês, mas hoje eu vejo assim que não tinha nenhum sentido quando a gente está nessa fase de ter muitos porquês na nossa cabeça, povoando nossa mente, e já com outras crises, não convém um namoro na história. Por isso que foi muito rápido, assim como começou, terminou. E no meio disso tudo, o que aconteceu? Uma irmã dessa mesma congregação que eu faço parte, me convidou para fazer um vocacional. Porque ela me perguntou assim, Larissa, você nunca pensou em ser irmã? E foi uma pergunta que, somada às minhas inquietações, veio bem a calhar. Por quê? Eu não sou de uma família católica. Eu não tenho essa base católica, esse alicerce que talvez você tenha a graça de ter tido. Quando minha mãe ficou sabendo que havia catequese no bairro, na capela próxima da minha casa, ela me inscreveu
nesse sentido de me ofertar aquilo que ela julgava ser de um valor incomensurável, que é um estudo sobre Deus, uma orientação, um meio onde eu pudesse rezar. Então, sou muito grata mesmo aos meus pais, à minha família, por ter me transmitido valores morais, valores éticos, que são inalienáveis. Essa foi a base que a minha família me transmitiu. A base religiosa, talvez por eles mesmos não terem, ficou assim meio que a desejar, mas Deus, por meio dos seus caminhos, fez com que eu chegasse até a catequese. E lá eu me encantei. E no meio dessa catequese, dessa descoberta, desse aprofundamento, chegou essa questão vocacional. E eu comecei a fazer os encontros mensalmente. Dei um jeitinho de não contar para minha mãe o que era realmente, que de uma forma que hoje eu não sei explicar direito, eu sentia que se minha mãe soubesse o que de fato era um encontro vocacional, ela me impediria de ir. Então eu meio que maquiei ali, falei que era um encontro da igreja, mas nunca expliquei direitinho do que se tratava. Então comecei a fazer os encontros, fui alimentando aquela chaminha daquela busca. E eu acredito que na metade do ano, escutando aquelas leituras bíblicas que falavam dos vocacionados, as partilhas das outras jovens, escutando as angústias também delas, isso foi crescendo dentro de mim. E mais ou menos na metade do ano, eu compreendi que aquele era o chamado que Deus estava fazendo para mim. E aí, quando veio essa compreensão, foi como um bálsamo na minha alma. Sabe, um bálsamo que acalma a ferida. Foi como se tivesse sido ofertado para mim um copo de água fresca para me dessedentar. Como um alimento que eu estava ansiosamente esperando. Foi assim. Veio devagarzinho, mas quando eu entendi que aquilo que estava diante dos meus olhos acalmou meu coração, tirou minha inquietação, aí eu falei, é isso. É isso. Eu entendi que foi para isso que Deus me trouxe ao mundo. Foi essa percepção que eu tive há muitos e muitos anos, e hoje eu consigo ver assim, com a mesma clareza no meu coração, aquele sentimento de alívio, de sair daquela angústia, de sair daquela incerteza, de parar de pensar que eu era estranha, para compreender que havia algo maior, algo muito além do que eu podia imaginar. Daqui a pouquinho tem a segunda parte.